Olá, pessoal. Eu sou o professor Ciro Soares e essa é a nossa aula introdutória ao estudo de sintaxe. Como nós vamos aprender daqui a um instante, a parte dos estudos gramaticais que estuda a relação entre as partes de uma oração, tá? Então, eu escrevi esse brevíssimo texto aqui na forma de tópicos, como introdução à nossa aula, ao nosso curso de sintaxe, que vocês estão inscritos, e eu vou tecer brevíssimos comentários à medida que eu for lendo esses tópicos aqui. Então, a primeira coisa, tópico 1, a primeira coisa das 10 coisas que eu gostaria que ficasse na mente de vocês é os nossos objetivos aqui, tá? O nosso estudo de sintaxe, ele tem por primeiro objetivo aprimorar o nosso conhecimento do modelo gramatical tradicional de análise da escrita tida como padrão culto do uso do português. Então, existem várias formas de usar o português. Eu vou destacar aqui as palavras-chave, tá? Existem várias formas de usar a língua portuguesa. Uma delas é considerada culta, é aquela que é usada por textos jornalísticos, é aquela que é empregada no ensino de língua portuguesa na escola, é aquela que é empregada nos textos literários, por exemplo, tá? E existe um modelo gramatical, uma forma de perceber as relações, as associações, as modificações das palavras e do conjunto de palavras que se usa quando se vai escrever. Então, nossa centralidade aqui vai ser justamente entender o modelo de análise, de compreensão, de descrição do padrão culto do uso do português, tá? E associado com esse objetivo, nossa intenção também é promover o desenvolvimento escolar exitoso com aprovação em concursos. Esses conteúdos que nós vamos estudar aqui aparecem em concursos públicos para cargos públicos ou para matrícula em escolas militares, por exemplo, ou o mais que vocês queiram, por exemplo, tentar buscar uma vaga em uma universidade, certo? Para facilitar a resolução de uma questão que se associe com conhecimento de gramática, tá? Então, a primeira coisa para ficar na nossa mente, já a revisão já vai ser ao mesmo tempo, objetivos, entender o modelo e já vou introduzindo. Existem várias formas, todas elas legítimas, todas elas aceitáveis. O português que a gente fala é diferente do que a gente escreve, mesmo quando no padrão culto. A nossa centralidade aqui vai ser o padrão culto escrito, tá? E espero que com esse curso todo mundo consiga aí não só um incentivo, mas uma melhoria na sua condição para passar em um concurso público. O segundo tópico que eu quero que fique na mente de vocês, são 10, tá? É que nossas aulas têm como público todas as pessoas em saber sobre a língua portuguesa. Então, eu já quero que fique na mente assim, todo mundo que se interessa em aprender um pouco mais sobre a língua portuguesa, mesmo que não seja, por exemplo, para fazer concurso, mas que venha, por exemplo, a serem pessoas que sabem construir frases padrão para, por exemplo, estou dando vários exemplos aqui para ser bem concreto, estou no tópico 2, para que vocês possam escrever uma frase no Google Tradutor e o grupo Google Tradutor conseguir colocar essa frase no francês e no inglês, de forma que você possa, em uma situação de seu interesse, se comunicar com alguém, tá? Eu já estou de pronto dizendo que saber a variante padrão culta da língua portuguesa presta-se a objetivos específicos que vocês podem ter na vida ou a atender necessidades de comunicação que vocês possam ter na vida. Então, quando eu escrevo sobre e destaco com negrito e com o sublinhado, que vocês podem ver aí na tela, eu estou já dizendo para vocês que vocês não vão aprender a língua portuguesa. A língua portuguesa vocês já sabem. Vocês que estão nesse curso, todos vocês, têm idade para ter ensino fundamental completo. Então, lá desde, não sei exatamente que idade, 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos, 9, se não com 10, se não com 12, todo mundo domina a língua portuguesa, já adquiriu, já sabe se comunicar, e, enfim, escrevendo, lendo, enfim. Então, o nosso aprendizado aqui, ele é sobre a língua. Então, aqui no tópico 2, o público, todas as pessoas em querer saber mais sobre sua língua, como um direito que todo falante do português brasileiro tem de conhecer como sua língua funciona, tá? E o terceiro tópico é que todo mundo já sabe português. Você já adquiriu, você já domina,
você já aprendeu. Agora, a vida inteira nós estamos aperfeiçoando o domínio da nossa língua e saber um pouco sobre a língua a partir do modelo da chamada gramática tradicional. Aqui aparece nos livros didáticos, é um modelo que está em todo o livro que tem na capa escrito gramática, vai ajudar a gente a esse quarto tópico aqui que eu gostaria que estivesse na mente de vocês, tá? Então, quando a gente aprende, né, sobre a gramática, o modo de construção de palavras, de frases, de organização das ideias, na sua forma escrita, nós temos um saber sobre a língua em si. Não é a língua em si, é um saber sobre a língua em si. Não a língua. A língua nós já temos no nosso coração, porque convivemos com ela sem ser sequer a nossa escolha, né? Já nascemos imersos no mar de linguagem, e nele precisamos aprender a nadar, e aprender sobre a língua, neste caso, vai nos ajudar a nadar melhor nesse mar de linguagem, tá? Então, eu quero dizer, com esse item 4, que os nossos estudos serão sobre frases nas quais algo é dito com verbo. Então, quando eu digo fogo, aí estou numa certa situação, alguém pode entender que se trata de um incêndio ou se trata de usar uma arma de fogo, ou, sei lá, colocar fogo numa fogueira, ou pedindo os fósforos para acender uma fogueira. Enfim, essa frase, essa palavra fogo pode significar algo em um certo contexto e ser uma frase, tudo bem, sem problema. Agora, nós não vamos estudar as frases assim, que têm seu sentido preenchido por um certo contexto específico, tá? Nós vamos pensar essas frases em que são usados os verbos. E aí nós vamos perceber as relações que as partes dessas frases têm em torno de um verbo. Então, vamos dizer, o Pantanal pegou fogo em 2020. Então, aí eu tenho a relação entre várias palavras que nós vamos estudar para perceber como é que essa frase funciona como oração para ser compreensível, para ser inteligível, para ser entendida quando nós escrevemos, tá? Vou centrar a atenção à escrita. Se eu disser para vocês, fogo Pantanal ano passado pegou, vocês percebem já de pronto que se trata de uma não oração do português, de uma não frase do português, porque você já tem uma gramática internalizada na mente. E o que nós vamos fazer é pensar a gramática em textos escritos a partir de frases, tá? Então, essa é a quarta noção que eu quero que fique na mente de vocês, e nós vamos chegar à 10ª em alguns instantes, tá? Nossos aprendizados serão sobre gramática teoricamente e sobre gramática analiticamente. Então, eu vou tratar de conceitos e vou relacionar esses conceitos com exemplos, fazendo a análise desses trechos frasais com vocês, tá? Então, a aplicação concreta, que é o que eu quero que fique na mente de vocês, quem vai dar são vocês, não é um curso aplicado, tá? Vocês vão poder usar isso para simplesmente se comunicar com uma pessoa estrangeira, construindo frases do português padrão e o Google Tradutor, por exemplo, conseguindo traduzir para o inglês, ou vocês podem usar esse conhecimento para ir estudar uma gramática específica e resolver questões específicas que caem numa prova que vocês escolham fazer. Uma prova para ser agente da Polícia Federal, para ser juiz, para ser promotor, para ser um servidor do Estado em que você mora, de um estado ou outro do Brasil, ou para ser um servidor da prefeitura do seu estado, para trabalhar na universidade. Pode cair esses conteúdos, de 10 questões, pode ter 2, pode ter 3, que sejam relacionadas com o que nós vamos estudar no nosso curso, tá? Então, na gramática, e é o sexto aprendizado que eu quero que fique na mente de vocês, esse quinto aqui é sobre a aplicação do que nós vamos estudar, tá? Você pode ter um objetivo de mero aprimoramento intelectual, ou você pode ter um objetivo estudantil. Você é que vai decidir o que, é que vai fazer com esse aprendizado depois, ou as duas coisas, tá? Agora, o sexto aprendizado que eu quero que vocês busquem aí adquirir com está nesse tópico 6, é que a nossa chamada gramática tradicional, todos esses livros, eu vou simplificar a nossa compreensão, tá? Todos esses livros que levam na capa o nome gramática, eles apresentam várias partes, mas tem duas sobre as quais eu quero tratar aqui, tá? Aliás, eles trazem outras coisas, mas uma das coisas que eles trazem é
vamos encontrar duas partes. São duas partes que nós vamos encontrar, né, nas chamadas gramáticas tradicionais, certo? E essas duas partes, elas descrevem a língua portuguesa do seu modo dito, considerado culto, e, ao mesmo tempo, elas prescrevem como é para ser essa língua portuguesa culta. Eu queria que vocês entendessem, de modo muito sutil, o que eu vou dizer agora. Uma coisa é o que a gramática apresenta como português culto, ela tenta descrever, mas outra coisa é o que aqueles que escrevem capítulos de livros de temas históricos, geográficos, ou jornalistas que escrevem sobre esses temas, né, de história, de geografia, enfim, dentre todos os outros usos considerados cultos, eles têm muitas aproximações do que a gramática apresenta como forma de usar culta, mas eles também têm algumas, digamos assim, alguns distanciamentos, algumas diferenças. Nós não vamos ficar aqui traçando essa diferença. Nós não vamos ficar aqui dizendo, olha, a gramática diz que a frase padrão é dessa forma. Olha como esse autor, como esse jornalista, como esse escritor escreveu diferente. Não vai ser essa a nossa meta ou a nossa perseguição aqui. O que nós vamos perseguir, ou a nossa caça, vai ser para encontrar nos exemplos considerados cultos em livros, em textos jornalísticos, tá? Exemplos modelares, exemplos que batem com o modelo da gramática, certo? É esse que vai ser o nosso trabalho. Então, uma parte da gramática tradicional, e aí é o aprendizado sétimo, vamos chegar a 10, uma parte da gramática tradicional é chamada morfologia. Nessa parte, vocês vão encontrar o estudo, a explicação, a descrição da formação, da modificação, que as gramáticas chamam flexão, e da classificação das palavras da língua portuguesa em 10 classes. Então, lá no que se chama de morfologia, vocês vão pegar qualquer coleção de livros de ensino médio e vão encontrar lá o estudo dos substantivos, dos adjetivos, dos artigos, dos numerais, dos pronomes, dos advérbios, das interjeições, das conjunções, dos verbos, e eu esqueci a última. Enfim, as 10 classes gramaticais em que podemos classificar todas as palavras da língua portuguesa, certo? Com imperfeições, mas é assim que a língua portuguesa estuda as palavras. E estuda também como é que as palavras se modificam na língua portuguesa. Tudo isso nós já temos naturalmente na nossa mente, no nosso coração. Nosso estudo vai ser de outra coisa. A morfologia vai ser um acessório, porque definitivamente só é possível tratar de sintaxe numa perspectiva morfossintática. Nós vamos usar a classificação das palavras para fazer a análise das relações entre as palavras e as partes das orações que nós vamos estudar. Tá? Agora, o que ocorre? O nosso estudo vai centrar atenção a isso. A outra parte da gramática tem mais de uma, tá? Mas tem mais de duas. Toda gramática vai ter mais de duas partes, mas eu estou focando aqui nessas duas. Estuda a sintaxe, que é o quê? Que é a relação entre as palavras ou os conjuntos de palavras. Então, se na morfologia nós temos o estudo, vou tentar de novo ver se eu lembro das 10. O estudo dos substantivos, adjetivos, artigos, numerais, pronomes, verbos, conjunções. Ah, lembrei agora, faltou preposições na minha lista anterior. Preposições, advérbios, não cheguei à décima aqui contando nos dedos, não. Mas se lá na morfologia eu estudo as classes de palavras, aqui na sintaxe eu vou estudar as relações dessas palavras umas com as outras. É na sintaxe que nós vamos ouvir falar de sujeito, de predicado, é na sintaxe que nós vamos ouvir falar de adjunto adverbial, de adjuntado nominal, é na sintaxe que nós vamos ouvir falar de oração subordinada substantiva, é na sintaxe que nós vamos ouvir falar de oração subordinada adjetiva, de oração subordinada adverbial, e nos nossos cursos, cada um com foco em uma dessas duas coisas, nós vamos aprender sobre exatamente a relação que eu chamei aí de palavras ou conjuntos de palavras. Pode ser só uma, pode ser mais de uma, se relacionando umas partes com as outras na construção dessas frases que usam, que há o uso de verbo e por isso são chamadas de orações.
tá? Então, esse é o 8º aprendizado. O nosso curso é um curso de sintaxe, tá? De relação entre palavras ou conjunto de palavras, entre termos ou entre orações, dependendo do curso que nós estejamos fazendo de sintaxe. Então, nona, é isso aí mesmo, é um curso de sintaxe, e, enfim, eu adiantei como nono aprendizado, né, depois de explicar as duas partes da gramática. O nosso curso é um curso de sintaxe, certo? Seja a sintaxe do período, que é as várias partes, né? Sujeito, predicado, adjuntado nominal, adjunto adverbial, complemento nominal, complemento verbal, agente da passiva, ou as orações, orações substantivas, orações adjetivas, orações adverbiais, tá? E aí, por último, o 10º aprendizado que eu quero que fique na mente de vocês é que, além de ajudar a quem busca uma conquista estudantil em que haja prova de língua portuguesa, o nosso curso permitirá algum aprimoramento de leitura e de escrita, ao nos tornar mais conscientes das partes integrantes de uma frase do português considerado culto, além de desenvolver nossa inteligência para saber lidar com conceitos, com categorias, bem como nossa capacidade de fazer análise de fato com base em um modelo teórico. Então, esse conjunto aqui de 10 tópicos é o que eu quero que fique na cabeça de vocês como introdução. O nosso objetivo, que é entender o modelo gramatical aplicado para compreender o chamado padrão culto e também para dizer como ele deve ser, tá? O objetivo final desse curso meu, né, que eu quero que vocês atinjam, é que vocês sejam incentivados a pleitear cargos públicos, escolas militares, etc., que tem a ver com esses conteúdos. O nosso aprendizado é sobre a língua e não da língua, por quê? Tópico 3, porque a língua vocês já têm, certo? Outra coisa é que nós vamos pensar frases em que algo é dito usando um verbo, logo essas frases chamam-se orações, tá? A aplicação concreta desse curso vai ser dado por vocês na vida, pode ser um objetivo estudantil ou um aprimoramento intelectual. Nós não vamos ficar resolvendo questões que caem numa prova, vocês podem buscar isso com esse aprendizado que vão ter aqui. E aqui a gramática se organiza no estudo das 10 classes de palavras de português e na relação entre essas palavras, e o nosso curso vai ser sobre a relação entre as palavras, e vocês poderão aprimorar a leitura e a escrita ao se tornar mais conscientes de como a língua funciona, além de aprender a relacionar conceitos com fatos e desenvolver a inteligência para lidar com categorias, com classificações, tá? Então, valeu para todo mundo. Essa é a nossa aula introdutória ao estudo de sintaxe. Professor Ciro Soares. Até a próxima.